Você já ouviu falar em chikungunya? É sobre isso que nós estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje, que é uma parceria da TV Horizonte com a Unimed BH. E a chikungunya os médicos explicaram, é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito do o Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito da dengue, que chegou recentemente ao Brasil. E no bloco anterior, eu perguntava aos médicos que estão participando com a gente hoje, né, os infectologistas, quais são os diagnósticos diferenciais, se existe o diagnóstico diferencial, que a gente sabe que para a dengue existe, né, doutor Frederico? Uhum. Bom, pois é, como a Alexandre já falou, dengue nós temos que sempre pensar em gripe, né, outros resfriados, existem outras doenças que causam dores articulares, que sempre é importante que o médico pense, e doenças graves, como por exemplo meningite, né, que pode começar com uma dor de cabeça, dor no corpo, né? Então por isso que é importante sempre o paciente, a pessoa que começa com uma febre, uma dor de cabeça, procurar o pronto-socorro, procurar o pronto atendimento ou o centro de saúde mais próximo, né, para que o médico possa avaliar e discernir se aquilo é uma doença mais grave, né, ou uma virose que possa ser acompanhada ambulatorialmente, ou se existe algum fator de risco, alguma conduta mais específica, como usar um antibiótico, ou mesmo só hidratação, no caso na dengue, com um acompanhamento mais intensificado, né? Certo. Lembrando aqui para você de casa, que se você tem a sua dúvida, quer participar com a gente, pode ser por telefone ou por e-mail. O telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Bom, você falou no bloco anterior que a dengue, o cuidado maior, principalmente é com a hidratação, e tem que ser uma superidratação. E aí, no caso da chikungunya, muito medicamentos para aliviar um pouco essa dor. E a gente sabe que no caso da dengue, deve-se evitar alguns medicamentos, até pelo risco das hemorragias do dengue hemorrágico. E no caso da chikungunya, doutor Alexandre? Bom, em relação ao chikungunya especificamente, você poderia usar outros medicamentos, mas como no primeiro momento é difícil separar se a pessoa está tendo chikungunya ou dengue, a gente recomenda que se evite o AS, né, o ácido acetil salicílico, e os anti-inflamatórios não esteroides, que inclui aí o diclofenaco, ibuprofeno, são os anti-inflamatórios aí mais utilizados. Mas mesmo o paracetamol e a dipirona, que são os medicamentos mais indicados para alívio de sintomas, tem que se evitar cuidado com o abuso. Porque o paracetamol em altas doses, ele pode ser tóxico para o fígado. Então, se a pessoa está com muita dor e para o alívio da dor, ele vai tomando aquela medicação, por exemplo, de hora em hora, de 2 em 2 horas, em algumas horas ele pode atingir a sua dose máxima. Então, é muito importante a orientação adequada. No caso do chikungunya, além do medicamento, usar, por exemplo, compressas frias, que também causam, que vão ajudar a aliviar sem necessariamente o medicamento. E em muitos casos é necessário você ir alternando, por exemplo, a dipirona com o paracetamol, para que evite uma dose muito alta de qualquer um desses medicamentos. Certo. Antes da gente continuar o debate, nós sabemos, né, você até falou, né, doutora Alexandre, sobre esses cuidados preventivos, que são realmente cruciais para evitar a contaminação, tanto da dengue como da febre chikungunya. E esses mesmos cuidados, então, que previnem os dois, não deixar a água parada em casa ou nas ruas, isso é de extrema importância no combate ao mosquito transmissor. Iniciativas de informar a população sobre como conter a chikungunya fazem a diferença na hora de prevenir que a doença se espalhe pelo país. Isso tem sido feito nas escolas aqui da capital. É o que veremos então agora na reportagem de Ágata Almeida. O técnico de mobilização social, Carlos Fernandes, leva apresentações informativas para as crianças e para jovens sobre a prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Este projeto, ele é um projeto de política pública da Secretaria Municipal de Saúde, né, integrante da assessoria de comunicação, e as empresas elas entram em contato, as instituições, as escolas também, para que nós possamos ir fazer este trabalho. Hoje nós vamos trazer mais uma vez a provocação e a conscientização referente ao combate ao Aedes aegypti, que é o vetor da dengue e também o vetor da chikungunya, que é essa doença nova que está chegando e que as pessoas ainda têm muita dúvida a respeito dela. Sabe quanto tempo que a pessoa fica assim com essas inflamações? Sabe quanto tempo? 2 anos, né? E a dengue também. Alguém aqui já teve dengue? Você já teve dengue? Na verdade, a mobilização, que é Mobiliza SUS,
ele tem duas partes, que é a parte técnica e a parte arte mobilizadora, né? Que são os atores, que na qual vamos em espaços públicos, fazemos intervenções lúdicas, levando informações de promoção à saúde. Nós achamos esse formato um formato muito interessante porque através do lúdico você consegue levar uma informação de uma forma que vai ser mais bem entendida e absorvida pelas pessoas. Buenos días, señoras y señores. Yo soy Serafín. Esta es mi hermana Valentina. Ou quem quiser ter mais informações sobre essa iniciativa, é só ligar para o Mobiliza SUS. O grupo faz parte da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o telefone para contato é o 3277-6970. Repetindo, 3277-6970. Isso é fundamental, porque as crianças participam disso e levam para casa, né? E cobram dos pais, né? Ô, Márcia, é muito importante, até porque existe um distanciamento do que a gente pretende fazer do que a gente faz realmente no dia a dia, né? Então, todo mundo tem que estar mobilizado para procurar, para combater aquele foco do Aedes, né? Sabendo que é esse foco que vai transmitir tanto dengue quanto, porventura, chikungunya, né? E também entender que aquela pessoa que está com dengue na sua casa ou no vizinho, provavelmente o mosquito que a picou foi justamente na sua casa ou ou saiu de algum foco que foi daquele bairro. Então, combatendo aquele foco da sua casa, fazendo aquela campanha no bairro, né, trabalhando do ponto de vista da coletividade, e tem um impacto muito importante. Né? Certo. Algum comentário com relação a isso, doutor Alexandre? Importante? A questão de dificuldades das pessoas se responsabilizarem. Então, muitas vezes, nesses tipos de matéria, a pessoa muitas vezes fala, minha casa está tudo bem, a culpa é do vizinho. E é muito raro a gente, até como médico, mesmo atender um paciente que fala, o foco estava na minha casa, eu não me recordo. É sempre assim, que a culpa é do vizinho, a culpa é do governo que não recolhe o lixo, do mutirão. Cada um tem que fazer a sua parte, e é muito importante, porque até entrar na casa dos outros, né, por mais que você invista recursos do ponto de vista de pente fino, do agente de endemias, a cidade é muito grande. Né, e o mosquito precisa de foco desse pequeno, uma tampinha de garrafa solta no quintal, por exemplo, pode ser suficiente para uma replicação do vetor. Então a gente tem que fazer esse exercício diário, mas infelizmente a mensagem está um pouco banalizada. E o chikungunya vem num momento interessante em que você é uma doença nova pelo mesmo vetor. Então, às vezes, desperta um pouco, mais uma vez, na população. Os cuidados, eu acho que o medo da dor crônica realmente assusta um pouco mais. Então, vamos aproveitar este momento de entrada de uma nova doença para reacender um pouco essa energia e voltarmos a olhar para o nosso quintal, para a nossa sala, para a nossa área, né? E para o quarteirão também, né? Porque não os vizinhos também ajudar nessa mobilização mais coletiva. Mas é um exercício diário, porque cai uma chuva, né? Aquele foco que estava ali em uma semana, você pode virar um mosquito novo. Então, você tem que ter um exercício quase que semanal, pelo menos uma vez por semana, gastar alguns minutos para dar uma olhada em casa. Vaso, porque às vezes assim, tem esse cuidado de não manter algum recipiente e tal, mas algumas plantas, elas acabam deixando na própria folha um pouco de água e alguns vasos. E antes, tinham pessoas que colocavam, mas eu coloco café, borra de café, eu coloco alguma coisa, água sanitária. Isso ajuda ou não? Na verdade, Márcia, é bom sempre que não tenha aquele recipiente. Porque mesmo que se tiver borra de café ou se tiver alguma areia, o que ocorre é que muitas vezes acumula água e a água entra em contato com o ovinho que está na beira do recipiente. E no momento que entra em contato, ele eclode e aí surge um novo Aedes, um mosquito adulto, né? Então é importante que se evite ao máximo. Apesar de ter essas medidas e tudo, é importante que a gente sente... E isso que o Alexandre falou, muito bem colocado, qualquer tampa, muitas vezes um plástico jogado já serve de acúmulo de água, né? Aquela garrafa PET furada, né, que ela fica dobradinha e acumula água e que pode ser um foco para o Aedes aegypti, né, para transmitir dengue e chikungunya. Dengue e chikungunya. A gente viu aqui, né, no teatro, eles falando sobre as dores, sobre as consequências, e isso é muito importante porque, como você falou, é uma coisa que persiste durante um tempo maior. Né? A dor da chikungunya, da chikungunya é uma dor que persiste durante um tempo maior. Então, é um tratamento que deve ser mais prolongado, o acompanhamento é mais prolongado? Como que é isso? Sim. A dengue, geralmente, ela tem um curso agudo, né? Geralmente, o período
de sintomas, geralmente é uma semana. Algumas pessoas podem ter uma fase de convalescência, onde que ela fica mais triste, que fica mais deprimida, um período de fraqueza. Que isso às vezes pode durar 1 mês, 2 meses. Nossa, muito. Eu imaginava uma semana, 10 dias no máximo. Algumas pessoas às vezes queixam disso. Mas, em geral, dengue é 1 semana, 10 dias, que é o período de febre alta, né, de maior prostração. Chikungunya é diferente, que além daquele período de 1 semana, ela persiste muitas vezes com esse sintoma de dor articular por um período maior, que varia de meses até anos. E existem pessoas que ficam com essa dor persistente para o resto da vida. Existem casos, assim, 1 a 2% da população acometida que pode ter uma persistência de dor e uma dor intermitente, que ela melhora em certos períodos e que depois de 1 a 2 anos elas venham a ter uma recrudescência dessa dor. Então, ela se torna uma pessoa como se tivesse uma doença reumatológica, como um paciente que tem artrite reumatoide. Isso, que tem obviamente, de melhora e de piora, obviamente, né? uma percentagem bem pequena dos pacientes, mas existe esse risco também. No próximo bloco eu quero comentar uma coisa com vocês, porque você falou, doutor Alexandre, sobre as pessoas que são picadas. A partir do momento que existe uma pessoa aqui e ela tem a doença, ou teve a doença, e o Aedes aegypti daqui picou essa pessoa, esse Aedes aegypti então já tem a doença. Então eu vou querer entender melhor como que se dá essa transmissão. A pessoa, a partir do momento que é picada, depois de quanto tempo ela começa a ter os sintomas? Existe um período de incubação? Ou, mesmo antes de ter o sintoma, ela já está correndo o risco de transmitir a doença? Mas isso aí nós vamos entender daqui a pouco no próximo bloco. Nós hoje estamos conversando sobre dengue, mas principalmente sobre chikungunya, que é uma doença nova chegando ao Brasil, mas que também é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Se você tem alguma dúvida, quer fazer pergunta, comentário, é só ligar para a gente. O telefone é 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Mas fique por aí, o nosso intervalo é rápido. Voltamos em instantes.